Olá, sou o Marco Aurélio Nogueira e este é o programa Diálogos, uma promoção conjunta do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia e do Ateliê de Humanidades. Sejam bem-vindos. Esta é a 10ª edição do programa. Foram 9 episódios quinzenais que abordaram importantes temas da agenda pública brasileira. Passamos pela ideia de democracia, pelos problemas de segurança pública e pelas questões do trabalho. Dialogamos sobre os desafios da escola e da educação, os diversos problemas das cidades e da sua sustentabilidade, o SUS e a saúde pública no Brasil, bem como sobre a situação das nossas universidades. E tentamos melhorar nosso conhecimento sobre o México e os Estados Unidos, com seus processos eleitorais e suas características políticas e socioculturais. Os 9 convidados que aqui compareceram deram uma contribuição enorme, tanto para o sucesso do programa, quanto para o esclarecimento dos espectadores. Isso tudo pode ser verificado com a visualização dos diálogos. Os programas estão reunidos em uma playlist no canal YouTube do IEPFD. O número 10, como todos nós sabemos, é meio mágico. Enseja sempre uma tentativa de balanço, até para que se possa avaliar erros e acertos, corrigir rotas e procedimentos. Eu começaria dizendo que o programa Diálogos nasceu de conversas articuladas após a publicação do meu livro A Democracia Desafiada, Recompor a Política para um Futuro Incerto. A abrangência do livro, seus capítulos dedicados a temas complexos e o modo como ele foi concebido, me incentivaram a permanecer em posição reflexiva e autocrítica, procurando melhorar ou rever aquilo que foi escrito. Falar de democracia hoje, por si só, é desafiador, tendo em vista as transformações que estão a ocorrer no mundo. Tudo está meio de pernas para o ar, desenraizado, em mutação. A democracia não tem como ficar inalterada. E, em sua crise, vai arrastando os partidos políticos e redefinindo o modo como fazemos política e tentamos nos relacionar com o poder. Com as redes e a digitalização crescente da vida, surgem novos desafios e novos problemas para a democracia, que adquire uma camada adicional. Ela também se torna digital, fica mais explosiva e passa a ser vista com mais desconfiança. A antipolítica e a ascensão da extrema-direita no mundo avançam junto com a reiteração do populismo em suas diversas versões, mais à direita e mais à esquerda. Põe em xeque os sistemas democráticos, suas instituições e a própria democracia. As transformações da vida social e a crise da política democrática incentivam a multiplicação das lutas identitárias e do desejo de reconhecimento. Sexo, raça, gênero impulsionam uma dinâmica identitarista que invade e problematiza a democracia, ao mesmo tempo em que dá grande destaque à questão dos direitos humanos. Pois bem, o livro buscou articular esses temas com uma visão sociológica dedicada a mapear o que chamei de hipermodernidade. Se fui bem-sucedido nisso, caberá à crítica dizer. O Ateliê de Humanidades, na pessoa de seu editor, André Manielli, aceitou de imediato viabilizar editorialmente o livro. Minha admiração pelo trabalho que André faz à frente do ateliê não somente se impôs, como cresceu sequencialmente, quanto mais eu ficava conhecendo as atividades do ateliê. O mesmo eu posso dizer do trabalho feito junto com o Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, na pessoa do seu diretor, João Rico. Por isso, é uma satisfação não só eu celebrar esses 10 episódios do Diálogos, como poder conversar em particular aqui com André Manielli, editor do livro e meu prezado amigo. André, muito obrigado por ter
aceitado o convite. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado também ao João, que está aqui nos bastidores. Vamos conversar um pouquinho, então. Beleza. André, para começar o nosso papo, você não poderia nos dar uma visão de conjunto do ateliê? O que ele é, como nasceu, o que ele faz, o que ele pretende? Então, o Ateliê de Humanidades, ele pode ser considerado como tendo duas definições principais, né? Ele, em primeiro lugar, ele nasceu como uma instituição de livre estudo, pesquisa, escrita e formação. Essa foi a primeira definição que a gente teve, que diz respeito a uma interpretação sobre a crise do nosso tempo. E nisso daí, a gente tem aí já uma confluência entre o teu livro como um diagnóstico das crises do tempo, sobretudo da democracia, e uma busca de resposta, e o Ateliê de Humanidades, que nasceu lá em 2017, 2018, nessa perspectiva de ser uma instituição, uma resposta institucional e intelectual, as duas coisas dando juntas, às crises que percebíamos no nosso tempo. Né? Uma das crises é a crise no âmbito da própria universidade, né? E também a crise no âmbito mais da cultura, da política, ecológica. De alguma forma, existe uma intuição ali de que é necessário recompor o mundo intelectual e a vida universitária, restituir um espaço de liberdade intelectual e liberdade de pesquisa e de estudos, como sendo uma forma de diagnosticar e responder aos desafios do nosso tempo. Então, a primeira definição é essa. E tem uma segunda que está muito associada à perspectiva inicial, que é aquela de ser uma instituição de conexão entre sociedade civil, espaço público e a universidade, o mundo acadêmico. Né? E nisso daí já estava na intuição de início e foi se desdobrando cada vez mais como uma espécie de espaço intelectual que está o tempo todo conectando e viabilizando projetos experimentais que fazem essas conexões. Né? Obviamente que essas duas definições têm a ver com o diagnóstico de como que as universidades elas estão cheias de problemas. Uma parte disso foi debatido nos episódios, né, sobretudo no oitavo episódio, se não me engano, com o nosso amigo lá da Bahia. Uma coisa rápida para dizer é que existia um processo de burocratização, uma espécie de endogenia acentuada no mundo universitário, uma fragmentação dos saberes e um certo descolar em relação às demandas da vida social e da vida cultural como um todo da universidade, que se profissionalizou, mas também está em crise de sentido do para que ela se realiza. E nesse caso, e com isso eu termino a definição do que é o ateliê, a própria ideia do que é do nome, ateliê, foi a intuição que me fez montar essa instituição. Desde quando eu estava lá na pós-graduação, eu pensava que era necessário ter uma experiência de instituições que não sejam estatais, instituições de pesquisa, de ensino que não sejam estatais. Nossa tradição é muito de que a universidade se confunde, sobretudo a pesquisa, né, com o mundo das universidades públicas. E eu tinha essa ideia, é necessário formar uma instituição. De certa forma, o João está fazendo exatamente a mesma coisa, né? De certa forma, não. Plenamente está fazendo a mesma coisa que essas instituições no espaço da sociedade civil, instituições privadas ou características híbridas. Tinha essa intuição, mas aí veio o gatilho, o insight, quando veio a ideia de não é instituição, é ateliê. E com isso daí veio a ideia de um ateliê de humanidades como espaço de recuperação do artesanato intelectual, numa perspectiva em que esse artesanato é possível ser recuperado como sendo algo bem próprio da vida intelectual, sobretudo das humanidades. Então responde, de certa forma, um contraponto ao fordismo que a gente tem no mundo universitário, né? E também a percepção de que esse artesanato não é recuperar as corporações medievais, mas é utilizar as tecnologias de informação e comunicação que a gente tem, como essas aqui, que permitem que a gente não tenha uma indústria fordista de produção, mas sim um ambiente que esses ateliês, com as tecnologias de informação e comunicação, com aquilo que propicia de novos arranjos de redes, a gente tem uma revivescência do modelo artesanal pós-fordista. Né? Então, tem uma certa percepção das transformações da vida econômica, da vida tecnológica e as oportunidades que surgem
para renovar a atividade, né? E nisso daí as coisas foram surgindo no meio do processo. Um deles foi a editora, né? E publicar o teu livro, que eu acho que é um ponto importante da gente fazer essa conexão, evidentemente expressivo do que a gente faz, né? Que é essa perspectiva de trazer publicações, que é um dos braços do ateliê, que propiciem um processo de esclarecimento público, que é também de formação democrática, né? A decidir publicar o teu livro diz respeito a não somente propiciar um diagnóstico, que é a democracia desafiada, propiciar um diagnóstico do nosso tempo, né? A própria forma como você o escreve e se porta como intelectual também por si só, um alimentador de uma cultura política democrática, né? Por isso está lá, o recompor a política para um futuro incerto. A gente tem, de alguma forma, na própria postura intelectual que a gente assume no espaço público, né, a gente está aí também alimentando uma cultura democrática, da qual tanto carecemos no Brasil, na América Latina e até no mundo contemporâneo. André, explorando um pouquinho isso que você disse, né? Como é que, em termos práticos, operacionais, as atividades do ateliê são realizadas? Você falou bastante do uso das tecnologias de comunicação, informação, né? Imagino que uma parte grande, se não toda a atividade do laboratório, se faz mediante conexões desse tipo, né? Até porque, como a gente já teve oportunidade de conhecer, o ateliê não tem propriamente uma sede física, né? Ele é um laboratório, digamos assim, que circula pelas redes, que está implantado nas redes, algo assim, né? Um conceito que surgiu no processo é instituição em rede. Isso. Muito, muito bom isso, exatamente. Ele foi se fixando e se organizando a partir de contatos e composições, articulações que são feitas com as pessoas que se vincularam, foram se vinculando ao ateliê, né? É uma ideia muito boa. Agora, ela tem uma certa dificuldade, eu te ponho a questão, que é de crescer, né? Porque o nosso mundo, que, do ponto de vista cultural, político-cultural, é um mundo que ainda está bastante institucionalizado no plano físico, né? Você tem as universidades, para começo de conversa, com os problemas que você mencionou e que a gente discutiu com o Daniel Pérez no programa 8, né? Agora, quando você tem um mundo institucionalizado e, de repente, você pula sobre ele de uma maneira não institucionalizada, você, de algum modo, está fazendo uma espécie de operação de comer pelas bordas, né? Não entrar em conflito direto com essas instituições, mas procurar, de algum modo, driblá-las, né? E colocá-las diante de um espelho, né? Quer dizer, olha o que vocês estão fazendo. Não é suficiente ou é abertamente equivocado, né? É por aí a ideia? Foi muito bem observado isso. Esse comer pelas bordas é uma expressão bem popular para dizer algo que também a gente foi percebendo que é a vantagem das margens, de estar nas margens, porque permite que você faça as costuras em redes que, na definição inicial, e isso está na declaração do que é o Ateliê de Humanidades, desde o início, é que a gente chamava de instituição complementar e alternativa às instituições formais de ensino superior, né? Complementar porque de alguma forma está articulado com elas e uma boa parte da nossa rede são de pessoas que estão inseridas no mundo das instituições formais de ensino superior, e também alternativa porque muito do que é demandado, as instituições formais não estão aí a responder, da sociedade civil, e não querem, e tem estrutura que não permite que se responda muitas vezes, né? Então, aí já tem um caráter que é alternativo mesmo. E nisso daí, quando se pensa nessa definição do ateliê, essa questão do tamanho, eu acho que ela é muito relevante. Há pouco tempo, eu até nem cheguei a compartilhar contigo, a gente vai ainda conversar sobre esse texto. Há poucos dias eu terminei um texto para um dicionário da outra gestão,
que lá na França, que vai ser publicado, tratando do Ateliê de Humanidades como uma instituição que é uma experiência de outra gestão. Esse tipo de experiência acabou que no meu trabalho em torno dela, é uma experiência de economia plural e híbrida. Né? Tem vários princípios operando no ateliê. Tem o espírito associativo e tem uma composição associativa. Às vezes tem um elemento cooperativista, tem um elemento de empresa de mercado, empresa privada, e vai compondo esses princípios, né? Que é muito das experiências de gestão existentes contemporaneamente. Isso daí, para pensar essa questão, o diálogo que eu tenho com o Genaldo Carvalho França Filho, que trabalha na Escola de Administração da UFBA, com o Jean-Louis Laville, na França, permite entender bem o que são essas experiências de outra gestão, de economia plural, que estão muito longe da ideia de conta-mercado. Não é em conta-mercado, é ressignificar o mercado, utilizando ele e também trazendo outros princípios. Agora, tem um conceito que eu achei muito interessante do Guerreiro Ramos, de para-economia, e fez que eu definisse, a partir do Nova Ciência das Organizações, do Guerreiro Ramos, o Ateliê de Humanidades como uma instituição para-econômica. Ele traz dois tipos de instituições para-econômicas na coisa, que é fenonomia e isonomia. A fenonomia é bem essa lógica de ateliê que a questão não é o imperativo de crescer, é o contrário, o não poder crescer demais. Né? Então, a própria lógica do que é uma organização vai nesse sentido de até onde crescer e como que o imperativo de escalar e de crescer demais pode acabar matando uma instituição fenonômica. Só que fenonomia, digamos, é a dimensão dessa articulação da instituição Ateliê de Humanidades com certo enraizamento no que eu acabei criando como conceito de ateliê-mãe, que é esse espaço que eu estou aqui, que é uma casa, que está associada à economia doméstica, tem uma rede, 3 pessoas que estão comandando, digamos, a gestão, 4 pessoas estão comandando a gestão do dia a dia. É uma fenonomia, utilizando as tecnologias de informação e comunicação. Né? Desde o início, a ideia foi, não é para ter prédio físico, não é para criar uma estrutura que, para você manter, daqui a pouco os meios importam mais do que os fins. Que você vai começar a ter que escalar para manter uma estrutura. Não. Estrutura o mais leve possível, utilizando tudo aquilo que é permitido pelas tecnologias de informação e comunicação em 2018. Depois, com a pandemia, ficou mais claro para as pessoas o que a gente estava fazendo. Depois ficou mais claro que dá para ter gestão, dá para ter uma empresa, até hoje em dia, uma organização com presença internacional em que só é um escritóriozinho pequeno. O resto tudo utilizando aquilo que é permitido pela internet, pela gestão por meio de utilização de home office, de ferramentas que são acessíveis a todo mundo, até mesmo distribuição editorial, utilizando os robôs e a inteligência artificial, que você não precisa fazer a logística que antigamente era necessária. Então, há diversos elementos que a gente já estava intuindo no início, e as pessoas falam assim, mas calma aí, tem que ter um escritório, tem que ter um prédio, tem que ter um lugar físico, você não precisa ter nada disso. Né? Porque isso onera. Esse tipo de lógica é uma lógica que fez com que a gente tivesse um modelo de gestão que bem dentro do que é possível para se manter pequeno. Agora tem a isonomia, que é, digamos, a dimensão que o Guerreiro Ramos chama, que é essa associação de diversos indivíduos que têm interesses em comum e numa relação igualitária, numa relação em que as pessoas se engajam naquilo que interessa a elas dentro de uma associação, que é o que permite que o ateliê tenha um núcleo gestor pequeno, mas uma articulação em rede que é infinita, né? Porque cada um traz as suas ideias, seus projetos, e de alguma forma o ateliê acaba sendo o possibilitador de que coisas sejam feitas driblando as estruturas enrijecidas, tanto no nível do mercado, quanto no nível do Estado. Né? E é a vantagem das bordas. Tem que ter um tipo de características específicas de gerir isso, e uma certa inteligência polivalente operando o tempo todo, né? Que faz com que o nome diretor no ateliê, que está para mim, é só para simplificar em termos de comunicação, porque eu não sou um diretor. Eu sou, seria estranho, né, Marco, chamar um coringa. Eu falo assim, André Amanhelli, coringa do ateliê. Não, eu sou um coringa mediador.
eu entro somente fazendo o que é o Coringa, não o Coringa do Batman, o Coringa da série de cartas. É aquele que faz a passagem entre as séries, permitindo que elas liguem. Né? Você tem que ter uma certa habilidade de fazer com que essas séries se liguem, faz com que as coisas circulem, as coisas se conectem, que é o problema de hoje em dia, e mediando e viabilizando essas coisas. Então o ateliê tem uma dimensão de pragmatismo operando o tempo todo, e um compromisso democrático, valores fortes, que faz com que os fins estejam sempre em vistas e como que a gente pode mantê-lo. Tudo não são rosas, por exemplo. Seria fácil fazer isso sendo rico, né? Então, você tem renda, e aí você tem renda, você pega uma parte da sua renda e investe nisso. O ateliê nasceu sem capital nenhum. Então, sempre tem aquela questão de não estamos tratando com abundância de recursos. E não escalamos para ter abundância de recursos. Esse é o custo que se tem. Mas também nunca endividamos e sempre estamos ampliando no passo a passo. Então, não ter um acúmulo de capital pela escalabilidade é o preço que se paga para ter uma empresa ágil, veloz, que esteja sempre na criação, né? Que é um pouco o espírito do capitalismo contemporâneo também, quando no sentido de fomentar muito empresas criativas, né? Mas o ateliê também não é uma empresa capitalista, pelo contrário, responde de uma forma bastante crítica ao capitalismo, mas utiliza os benefícios que a sociedade capitalista propicia para a gente. Não, é muito interessante esse ponto. Aliás, tudo isso que você falou é muito interessante, mas eu fiquei prestando muita atenção no aspecto da gestão, né? Quer dizer, porque a gestão, embora seja uma palavra meio pesada no mundo líquido que a gente vive, né? Ela é imprescindível, né? Quem não sabe gerir, antes de tudo, a si próprio, né? Nós temos um desafio que é de fazer a gestão do nosso corpo, por exemplo, da nossa cabeça, né? Da nossa vida doméstica, da nossa vida profissional e assim por diante. E qualquer coisa que se queira fazer, plantar e fazer crescer, depende de gestão. Pode, e talvez seja melhor que não seja uma gestão burocrática, né? Porque a gestão burocrática ela é um empecilho, até mesmo porque ela impersonaliza demais e, ao mesmo tempo, rotiniza demais, engessa as atividades, como acontece em muitas das universidades, se não em todas, em muitos dos partidos políticos, se não em todos, e assim por diante, né? Então, eu achei muito legal esse modo como você apresenta a gestão de uma iniciativa como o Ateliê, né? Quer dizer, se ele fosse gerido de uma outra maneira que não essa que você descreveu, provavelmente ele já teria falecido, já teria morrido, né? Ele não iria dar conta, digamos, dos custos de uma gestão pesada e iria certamente perder a agilidade que ele tem hoje. Eu vou só fazer mais uma observação e te devolver a palavra, né? Se é que não vai ser rebarbativo, é porque eu acho que uma das grandes realizações do ateliê, até onde eu conheço, e eu acho que eu conheço bastante do que vocês estão fazendo, é conectar pessoas, né? Ou seja, promover o encontro de pessoas, né? Quer dizer, mesmo que isso se faça de maneira meio errática, não é todo dia, não é toda hora, depende de uma série de detalhes, essa coisa tem sido realizada. E isso é uma enorme vantagem, porque além de horizontalizar, né, quebrar as verticalizações da vida, ela facilita o conhecimento dos intelectuais uns com os outros, né? Que é uma coisa que falta no Brasil atual, seja porque as universidades são fechadas para dentro, elas não são abertas, não há uma grande rede de colaboração entre as universidades, e os intelectuais ficam, até certo ponto, oprimidos dentro da universidade, obrigados a praticar rotinas, procedimentos, que estão alheios à criatividade intelectual.
né? Até um ponto em que muitos dos nossos professores se entregam a isso e param de produzir, de pensar, de fazer coisas criativas, digamos assim, né? Então, eu acho que esse elemento da gestão, como sendo determinado pela busca da colaboração e pela busca da agilidade do diálogo, é uma coisa que me chama muito a atenção e me faz ficar como um admirador do ateliê, né? É muito importante isso que quer dizer, que eu traduziria nesse sentido que o principal bem que a gente produz é um bem relacional. E nesse caso é uma lógica que é uma lógica de não exploração. Por isso que eu falo que não é uma empresa capitalista. Normalmente a lógica do capitalista é a de explorar algum recurso, explorar recursos humanos, explorar recursos, até a ideia de extração de valor, né, de onde vamos extrair valores. Essa lógica é uma lógica que, quando se torna a única lógica de uma empresa, a gente sabe para onde a coisa vai. Né? Quando você entende que existe uma dimensão de mercado que é necessário e compõe com outras coisas, e você estabelece quais são os nossos valores substantivos e quais são os bens que nós produzimos. Quando a gente está produzindo livros, não estamos produzindo somente livros para serem vendidos. Né? Quando nós estamos fazendo as atividades, não é, por exemplo, para fazer uma inserção de marketing para gerar recursos, pela validade dela em si mesma. Então, essa dimensão valorativa, poderia se falar que há bens sendo produzidos, por exemplo, livros sendo produzidos, cursos sendo produzidos, coisas gratuitas, a grande maioria das coisas que a gente faz são gratuitas, de acesso gratuito, e nisso tudo, o principal bem é o bem relacional. Então, se você perde dimensão disso, você se torna uma organização que vai perder a sua essência e, de alguma forma, também a sua capacidade criativa. Nesse sentido, também, mais uma vez, a partir de experiência, porque é uma instituição muito experimental, então ela me surpreende no próprio percurso. Quando tive que escrever esse texto, que foi pedido, para mim, foi até surpreendente a reconstituição da trajetória. Assim, várias coisas não estavam previstas e foram surgindo ao longo do processo. Né? Ela está o tempo todo dentro dessas novidades que emergem. É uma instituição em emergência, não no sentido de urgência, no sentido de que as coisas vão emergindo conforme vão compondo. E aí, em termos de quais são os perfis das pessoas que acabam entrando nessa rede colaborativa horizontalizada, uma delas é a de jovens intelectuais. Conecta uma dimensão de jovens intelectuais, jovens pesquisadores, muitos não estão inseridos na vida universitária, ou passaram por elas, mas não ingressaram, e muitas vezes tem demandas grandes de atividade intelectual, que isso que a gente sabe, que é o mundo universitário, estão o tempo todo castrando e impedindo, gerando um adaptacionismo das pessoas. Então tem uma dimensão de jovens intelectuais, nova geração que está sendo basicamente se conectando pelo ateliê e fazendo coisas novas a partir de uma energia de nova geração. Um segundo aspecto nisso daí, do público, que não eram propriamente das pessoas já formadas, mas pessoas que, por diversas razões, utilizam o ateliê como espaço de prestador de serviços, ou de produtos, né? Livros, coisas que vão consumir para se formar, curso, são as pessoas que vão ver no ateliê um espaço de educação, de formação, de análises. Então, são pessoas que vão ter prestações de serviços que vão encontrar no ateliê e acabam não encontrando nas universidades. Por exemplo, uma tutoria de informação e pesquisa, que é absolutamente central, que a gente não chegou a falar sobre isso, mas é central, que é a ideia o ateliê ele recebe a demanda da pessoa. Não é uma estrutura montada que diz, você quer pesquisar no ateliê, você tem que se adaptar ao que essa faculdade está dizendo, nesta linha de pesquisa e neste professor. Né? Funila a pessoa para a lógica. Não. O que você está querendo? É isso? Vamos ver se a gente consegue lidar com isso, se a gente tem condições de lidar. Então, é muito a partir da demanda da pessoa. E o terceiro grupo de pesquisadores, que aí você entra como alguém da nossa rede, que é exatamente nessa perspectiva, e vários outros, né? Não vou citar muitos exemplos, por exemplo, Paulo Henrique Martins, é algo que também, desde o início, foi importante nessa montagem. Até intelectuais internacionais, vários intelectuais europeus, latino-americanos, sobretudo europeus e latino-americanos,
e da Europa, de vários países, acabam no ateliê tendo espaço de verticalização, de horizontalização, de troca, em que essa troca intelectual, ela é de pessoas que já têm obras, têm pensamento, têm estrada consolidada, algumas estão já numa carreira já estabelecida, muitas vezes já estão aposentados, como o teu caso e de vários outros, e que no ateliê acabam dando vazão a uma atividade em que essa atividade, ela, digamos, o melhor de si vai para o ateliê. Às vezes até nos postos das universidades. Aí, pensando, não necessariamente pessoas na casa dos 60, até na casa dos 40 e em diante, que já são professores. E no final das contas, pelo ateliê, acaba até tendo uma chama viva de, vale a pena fazer porque você se encontra, você se conecta e você faz coisas no local que você percebe que é sério, que está comprometido. Então tem alguma coisa que também está presente nesse trabalho de conexão que gera relações que são relações que eu chamaria de generativas, que conecta juventude com maturidade ou até senioridade, e que essas pessoas se encontram numa situação horizontal, que é muito difícil dentro do espaço universitário, né? É muito difícil. Agora, isso é possível por causa do desenho em rede, porque, veja bem, se o ateliê começa a contratar pessoas para formar equipes que vão ter que ter financiamento público ou privado, e que agora você, Marco Aurélio Nogueira, trabalha para o ateliê de humanidades, você teria uma estrutura completamente diferente. Você precisaria criar uma estrutura diferente. Então, aquela questão das bordas, das margens, né? Um determinado pesquisador, ele não é um pesquisador do ateliê que é contratado pelo ateliê, é um colaborador do ateliê de uma rede em que a gente está o tempo todo em sintonia, se conectando, alguns projetos específicos vão surgindo, de uma forma em que o dinamismo ele se mantém sem pensar que é uma instituição que vai concorrer com outras instituições, ou seja, vai virar faculdade, universidade. Não tem nenhuma intenção de virar, porque isso seria matar a própria lógica. Longa vida ao ateliê, viu, André? Eu acho que é por aí um dos caminhos que nós temos para ser explorado nesse mundo maluco que a gente está vivendo, que é um mundo maluco no sentido de que ele nos desafia o tempo todo e nos força a rever agendas e conhecimentos o tempo todo também, né? Agora, eu queria passar dessa conversa aqui para a relação do ateliê com o programa Diálogos. Vocês patrocinaram, incentivaram, discutimos vários aspectos do programa, e você divulgou o programa, vocês do ateliê divulgaram. O que te levou a esse programa, André? Como é que você vê o Diálogos nesses 9 episódios que a gente já realizou? Sem rasgação de seda, hein? É difícil não rasgar seda, né? Já que a gente está entre amigos e também com objetivos comuns. O que eu diria é vida longa também para os diálogos. Eu acho que a começar por isso, né? Porque quando você propôs, a primeira coisa que me vem à mente, que é um pouco, também mais uma vez, o espírito da coisa. A gente, nesse tipo de desenho, a gente tem um privilégio, que não é um privilégio no sentido de ser dado, é de ser construído. Um privilégio de só se associar e fazer coisas com quem você sabe que vale a pena e que é bom e que vai ser bem comprometido. Para isso tem que ter uma ideia de não entrar em projetos que não valem a pena, e até com pessoas que não valem a pena, né? Pelo contrário, entrar só com projetos que são ricos, com pessoas que são ricas, que riqueza, geração de riqueza no sentido que a gente precisa. Né? O que é riqueza? Né? É exatamente criar bens sociais, bens relacionais, bens culturais, né? Gerar um processo criativo e generativo. E no caso, o nosso contato deu match imediato, porque a gente tem coisas em comum, né? Tem valores em comum, tem um compromisso democrático inequívoco, né? Um compromisso, um certo tipo de perfil em que existe a formação acadêmica sólida, conceitualmente bem estabelecida, metodologicamente bem estabelecida, e ao mesmo tempo um compromisso de comunicação
com o espaço público, aquilo que eu falei desde o início quando eu li, antes da gente decidir publicar, quando eu li, quando a gente conversou no Instituto de Estudos e Pesquisa para Fortalecimento da Democracia, os capítulos seus do projeto ainda. E eu falei assim, é uma combinação entre atividade intelectual e compromisso jornalístico no sentido legítimo e valoroso do termo, no sentido de se comunicar com todos. Então, quando você propôs, o que a gente está falando? De uma sinergia entre a publicação de um livro, de uma importância inegável, e um livro que eu diria dos mais importantes para se pensar a democracia no Brasil e lá fora, a gente vai ainda tratar um pouquinho dele, com o papel do Marco Aurélio Nogueira, intelectual público, atuando publicamente, utilizando-se do veículos que a gente propicia. As nossas duas instituições estão aqui, né? Então, esse tipo de articulação entre o trabalho de intervenção por escrito, por meio de obra, livro, coisa que hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Porque hoje em dia as pessoas viram escritores de artigos, de ensaios, e o teu livro propicia uma visão de conjunto, uma interpretação do nosso tempo. E isso com uma intervenção pública, como intelectual, com seu perfil, né? O intelectual sempre com uma perspectiva, compromisso com lucidez, né? O Roosevelt fala dos intelectuais, eles devem ter um compromisso hoje com a lucidez democrática. Você é um deles, que eu digo, no Brasil, dos que eu conheço, é aquele que tem um compromisso com lucidez democrática, né? De sempre estar ponderando a respeito dos fatos, o comprometido, né, de não pensar a partir de dogmas, mas a partir de uma articulação do que acontece com uma percepção política e com um quadro analítico, normativo estabelecido, bem consolidado. Esse tipo de compromisso é um compromisso que é importante que esteja disponível para as pessoas, não somente no formato de livro, como também como alguém que está a interpretar e convidando pessoas para tratar de temas que são caros para nós. O Diálogos é isso. A gente está falando de um intelectual que está mediando, convidando pessoas, ou seja, trazendo uma rede de pesquisadores, de intelectuais, de pessoas que estão pensando diversos temas, e com isso contribuindo, né, com a reflexão, com o pensamento sobre nossas questões, com diagnóstico, com respostas. Então, a gente tem um programa que é bem a cara do Ateliê de Humanidades, quando você propôs de imediato. Pela perfil de quem está liderando, pela ideia de esclarecimento público e formação democrática, e pelo papel de conexão. Você falou, o ateliê faz conexão. Quando você está trazendo pessoas convidadas para estarem elaborando essas questões contigo no diálogo, é o espírito da conexão e do diálogo horizontalizado, né? Para isso é necessário uma certa generosidade, de estar aberto, de convidar pessoas, e também a forma como você media é sempre generosa, né? E sempre plural também, pluralista. Você não convida só aquelas pessoas que compartilham da sua fé, né? Das suas posições políticas, não. Então, quando você propôs, assim, claro que sim, óbvio, por todas essas características que de imediato vieram à mente, assim, intuitivamente, né? A gente não pensou tudo isso, mas veio intuitivamente. Pô, é claro que o Diálogos é um programa fundamental. E esses 10 episódios, 9 episódios que foram, e esse agora o 10º, é apenas a primeira temporada de muitas e muitas mais, não tenho dúvida nenhuma. Porque a rede aí para desdobrar de reflexões e pessoas a convidar é enorme. Não, sem dúvida. A agenda é ilimitada, né? A gente vai poder ficar fazendo o programa Diálogos para o resto das nossas vidas, ou da minha em particular, né? Agora, você sabe que alguns amigos, André, aqui de São Paulo, com quem eu convivo mais de perto, me fizeram uma gozação dizendo que eu estava querendo ser um influenciador, né? Pelo fato de estar com o vídeo, coisa que para mim não é nada simples, porque eu não sou um cara
midiático nesse nível, né? Eu sofri bastante no começo, desde o ponto de vista técnico, de achar o microfone, de ajustar a luz, essas coisas, e entrei numa seara completamente nova e muito poluída, né? Porque hoje tudo se faz e se transforma em vídeo e se coloca nas redes, particularmente no YouTube, né? Quer dizer, então, isso é um aspecto interessante que eu, particularmente, privilegio quando eu faço um balanço do programa, né? Eu sempre tendo a fazer muita autocrítica. Fala, pô, olha a sua posição, isso não é cara que se faça, esse tal, 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 né? Mas isso eu acho que é um pouco aprendizado que a gente vai adquirindo, né? A gente vai cruzando a vida e fazendo, melhorando a cada dia que passa, né? Olha, André, eu acho que a conversa foi excelente. Eu acho que a gente passou aqui por temas que são centrais na nossa vida cultural, na nossa vida intelectual. E eu te agradeço de novo pela generosidade, tanto da publicação do livro, como dessa amizade que eu espero que só cresça. Né? E parabéns pelo que o Ateliê faz e certamente continuará fazendo. Tá? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E convido vocês a conhecer o livro de Marco, quem não conheceu, e quem já leu também, compartilhar com o Marco as impressões, porque eu acho que é muito gratificante uma pessoa que escreveu um livro, e um livro, no caso desse, um livro que certamente deu muito trabalho, porque é pensado de cima a baixo, né? Como que as pessoas estão lendo e recebendo. Né? Nem que seja críticas, né, Marcos? Essas críticas também construtivas, também é importante. Né? Com certeza, com Ser certeza. criticado é muito importante para se avançar na reflexão. Né? E o livro do Marco, mais uma vez, não eu até tem até um texto que eu publiquei em 2018 no Jornal do Brasil sobre o falar a verdade, sobre fala veraz, dialogando com a questão da parresia e com o Rosão Valon. Se eu não acredito em determinada coisa que eu vou falar, eu simplesmente me omito e não menciono. Né? Então, se eu falo é com toda a sinceridade e também com o estímulo, a empolgação da gente saber que existe vida intelectual ativa, comprometida e inteligente para pensar as coisas. Né? O livro do Marco, quando a gente decidiu publicar, foi exatamente nesse sentido de quantos livros existem no Brasil, internacionalmente, que façam uma reflexão sobre as diversas facetas do problema democrático contemporâneo, representação política, partidos políticos, a questão da identidade do indivíduo, o identitarismo, o mundo digital, os desafios políticos mais emergentes, a ecologia, questão de interpretação sobre a ascendente das guerras hoje em dia, faz tudo isso com reflexividade, sem jogar para a galera, mas pelo contrário, né, mostrando a complexidade dos fatos, mostrando as incertezas, são futuros incertos, né, tendo a humildade intelectual e, ao fazer isso tudo, não se furtando a dar respostas, a tentar dar respostas, mesmo que com essa probidade de que somos muito também falíveis no que nós estamos interpretando. E com clareza. Muitas qualidades juntas num livro desse. Então, espero que vocês, lendo, também façam com que ele, de alguma forma, repercuta, como outros livros que a gente também está publicando relacionados à democracia, sobre a formação das pessoas. Não só a formação na escola, mas a formação para pensar como cidadão. A gente tá gravando agora no momento que a gente tem uma crise internacional relacionada à Venezuela. Nossa, é triste você ver o quanto as pessoas, muitas vezes, não formulam claramente problemas políticos relacionados ao que é democracia, as nossas questões, e muitas vezes assumem posições políticas absolutamente equivocadas. Né? Então, um livro desse, como outros que a gente está publicando, e como também um programa de diálogos e outras atividades que a gente faz também no Ateliê de Humanidades, que o Instituto para pesquisa e fortalecimento de estudos e pesquisa para fortalecimento da democracia também faz, tem um papel fundamental de fazer que as pessoas, né,
qualifiquem melhor ou, de repente, modulem melhor o seu lente para pensar questões contemporâneas. Isso é um serviço público indispensável no nosso tempo e com empolgação eu digo que a gente está junto, nós três aqui, o João no bastidor, colaborando para isso. Muito obrigado, André. E com esse 10º programa, finalizamos a primeira temporada do programa Diálogos. Nós voltaremos em setembro desse ano, 2024, depois de um breve descanso para recarregar as baterias. Fiquem conosco, serão sempre muito bem-vindos. Até mais ver.